Professor, Pode falar, Isadora. eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu não estou conseguindo ligar a câmera mais aqui. O meu, quando eu passo, inclino para poder fazer o movimento de protusão, Certo. parece que ele faz torto, ele retorna torto. É uma justificativa. A gente vai falar sobre os ângulos internos dessa parte laranja. Provavelmente essas peças laranjas dentro da fossa articular não estão simétricas. É por isso que o seu não está voltando simétrico, Isadora. Mas agorinha a gente chega lá. Tá tudo certo. Ok, obrigada. Opa. Mais alguma dúvida, Jéssicas? Não, professor, por enquanto não. Tudo certo? A outra, Jéssica? Tudo ok também, por enquanto. Ok. Ellen, Márcio, Josué, tá tudo na paz, tudo tranquilo? Turma, como eu disse, é uma aula que realmente a gente precisa da peça, precisa do articulador para ir acompanhando. Por mais que eu consiga imaginar, se eu não pegar no articulador, eu não consigo entender a resposta que esse equipamento nos dá quando a gente faz essas alterações, ok? Esperar o pessoal terminar de entrar na sala. Turma, alguma dúvida inicial até agora? Estamos caminhando bem? Está tudo certo? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, para fazer a protrusão, em vez de empurrar a mandíbula, empurrou para trás a maxila. Então, o movimento foi ao contrário? Foi. O que eu executo no articulador é ao contrário do que eu executo na boca. Ou melhor, o que eu executo na boca, eu faço o contrário no articulador. Por quê? Porque no articulador, quem movimenta não é a mandíbula, e sim a maxila. Faz sentido? Quem movimenta no articulador não é a mandíbula, é a maxila. Então, para simular o resultado final do mesmo movimento, eu vou fazer o movimento contrário. Então, em vez de empurrar a mandíbula para frente, eu empurro a maxila para trás. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns outros movimentos. Eu preciso que todos tenham entendido esse primeiro movimento protrusivo. Ok? Todos juntos? Então vamos dar sequência. Turma, nesse articulador que vocês têm, caminhando para a região anterior, eu vou ter aquela mesma situação de um orifício com um ímã. Professor, eu preciso trocar, colocar outra placa articular? Não, vocês já entenderam. Vocês já entenderam que esta região é onde vocês irão fixar as placas articulares do articulador. Cuidado para não fazer a montagem invertida. O bico sempre voltado para frente, para o lado do pino. Não invertam, não montem desta forma. Se você montar ela invertida, você vai ter problemas com a base do modelo. Então, a forma correta é o bico voltado à frente. Esse é o posicionamento correto da placa articular, ok? Vamos caminhar mais um pouco no ramo superior, indo à frente. Eu chego num pino preto. Todo mundo está vendo um pino preto? Esse pino preto que está na maxila, ele encaixa em cima de qual peça do inferior? Como é que chama essa peça inferior que está na mandíbula de plástico transparente? Como é que chama essa peça? Mesa incisal. Mesa incisal. É uma mesa
Como eu disse, para a gente lembrar da borda incisal dos anteriores e inferiores, ela pode estar para frente ou para trás. Coloque o centro do pino no centro da mesa. Se você observar, no meio da mesa, tem como se fosse uma bolinha. Às vezes o seu pino está um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Professor, mas não tem como eu colocar o pino para frente e para trás. Justamente, você vai afrouxar a mesa e colocar a mesa um pouco para frente e para trás, de forma que o pino vai ficar no centro da mesa incisal. No centro da mesa incisal. Dessa forma. Ok? Ó, no centro da mesa incisal. Tudo certo? Qual que é o nome desse pino? Qual que é o nome desse pino? Onde é que esse pino está encostando? Na mesa incisal. Eu posso chamar esse pino de pino guia incisal? Pronto. Vocês nunca mais vão esquecer que o nome desse pino é pino guia incisal. Professor, para que serve esse pino guia incisal? O próprio nome diz. Pino guia serve para... Vamos lá. André, menino esperto, para que serve um pino guia incisal? Para guiar. Para guiar. Pronto. Não posso cortar a questão. Tá certo. Agora vem a pergunta. Guiar o quê? Aí é como se fosse a oclusão, incisivo superior, ocluindo com incisivo inferior, no caso. Tá vendo como é que vocês complicam as coisas? É mais fácil do que isso. Mais simples. Bem mais simples. E no guia incisal, ele é guia do quê? Quando eu fui executar o movimento, eu segurei aonde? Quando eu fui executar o movimento, eu segurei aonde? No pino. Então, ele é guia do quê? Do movimento. Simples. E no guia incisal, é guia do movimento. Quando eu for fazer o movimento no meu articulador, eu não fico pegando no articulador para fazer o movimento. Eu pego no pino, guia, incisal, executo o movimento. Então, a primeira função desse pino é guiar o movimento do articulador. Todo mundo entendeu essa função? Todo mundo entendeu? Quando eu executo o movimento, eu seguro no pino guia incisal. Quando você observa o movimento do pino guia incisal sobre a mesa incisal, fica mexendo ele para um lado e para o outro, assim, ó, aleatório. Movimento aleatório, em cima. Você consegue ver que ele vai riscando, ele vai passando várias vezes em cima da mesa incisal? Há uma dica para saber se o seu articulador é ou não é usado. Se essa mesa incisal estiver toda riscada de um lado e para o outro, significa que esse articulador já foi usado. É uma dica igual comprar carro seminovo. Você olha ali no pedal, a pessoa apertou muito no pedal. Isso aqui é saber se a pessoa executou muito o movimento. Se executou muito o movimento, significa que esse articulador foi muito utilizado. No caso de vocês, a grande maioria, a mesa incisal não tem nenhum risquinho. Porque são articuladores novos. Quem comprou um articulador, às vezes, usado, vai notar o risco do pino guia incisal na mesa incisal. E a gente vai discutir sobre esse risco daqui a pouquinho. Mas eu preciso que vocês entendam as funções do pino guia incisal. André, segunda tentativa. Qual a função? Professor, Pode perguntar. a Kélvia pediu para o senhor aceitar ela.
ela ficou de fora dessa vez. Ok. Obrigada, professor. Turma, qual que é André, qual a função, então, do pino guincisal? Segunda chance. Ó, eu vou utilizar ele para fazer os movimentos. Ele vai ser o guia dos movimentos, tipo da Pronto. protusão. Pronto, simples, fácil, nota 100. Isso ninguém vai tirar de vocês. Tá. Outra função do pino guincisal. Essa é a maxila, essa é a mandíbula. Notem, quando eu afrouxar este parafuso do pino guia incisal, o que vai acontecer com a maxila em relação à mandíbula? Ela vai aproximar, ela vai fechar. Se eu fechar ela só um pouquinho, ó, fechei um pouco do pino guincisal em relação à maxila contra a mandíbula. Notem como ficou o meu articulador. Ele ficou desse jeito. Está fechando, ó. Ele está fechando. Todo mundo consegue ver que ele está convergente, ele está fechando. Está certo ou está errado? Um articulador desse jeito, fechando. Errado. Da mesma forma que é errado ter um articulador com só pontinha no pino de incisal. Um articulador abrindo. Todo mundo consegue ver que esse articulador está abrindo? Ele não está paralelo. Eu preciso que a maxila esteja paralela à mandíbula. Segunda função do pino guia incisal. Garantir o paralelismo do ramo superior contra o inferior. Todo mundo notou? Olha aqui, turma, no vídeo. Quanto mais baixo, mais fechado a maxila em relação à mandíbula. Quanto mais acima do pino incisal, mais aberto. Professor, mas eu não quero nem aberto e nem fechado. Eu quero zerado. Zerado significa paralelo, exatamente paralelo o ramo superior no ramo inferior. Quem deu uma papirada e descobriu como é que faz isso? Como é que eu garanto que a maxila está paralelo à mandíbula? Através do pino guia incisal. Eu acho que é por essas medidas no guia, né? Perfeito. Aonde, André, essas medidas? Aí tem na ponta inferior e na ponta superior. Qual ponto é superior e qual ponto é inferior? Eu não sei. Acabei de chegar. Essa aqui é a superior, no caso. Ah, não tô vendo. Peraí aqui. Aqui, agora. Não sei, Tem não. umas medidas aqui. Turma, é justamente essa ideia que o André está falando. A ponta superior é essa que parece uma chave de fenda. Viu uma que parece uma chave de fenda? Essa é a superior. Viu uma que parece um torpedinho, uma ponta de lápis? Essa é inferior. Eu tenho medidas dos dois lados. Na chave de fenda e na ponta de lápis. Agora eu preciso descobrir aonde, próximo a essa chave de fenda, eu tenho que parar o meu ramo superior para ter um paralelismo entre o superior e o inferior. Então, para isso, turma, tirem o pino do articulador. Abram o articulador, afrouxem o parafuso, pegem o pino na mão. Vou pegar o pino na mão. Quando você removeu o pino, olha o jeito que ficou o articulador. Ele fechou completamente. Próximo à região da ponta de chave de fenda, vai ter um risquinho que dá a volta do pino inteiro. Acha esse risquinho? Todo mundo achou? Tem as escalas em milímetros, mas vai chegar um momento que tem um risquinho que dá a volta no pino. Todo mundo achou? Tem esse risco perto da chave, da pontinha de chave de fenda, e do outro lado também. Botem do outro lado, a ponta de lápis. Você também vai achar uma região que dá a volta no pino todinho.
nessas duas regiões, nós chamamos de ponto zero, que não é nem a mais e nem a menos, não é abrindo e não é fechando, é paralelo, é exatamente zerado. Eu chamo de ponto zero do pino guia incisal. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Nesse ponto que dá a volta no pino todinho, meu articulador não vai ficar nem divergente, nem convergente. Ele vai ficar paralelo? Senhor, eu duvido. Então, vamos pular, ué. Monta o articulador, pega o pino guia incisal, a ponta de fenda para cima, a ponta de lápis para baixo, vou descendo o pino, vou descendo. Assim que sumir, estou olhando aquela linha que dá a volta em tudo. Assim que sumir a linha, eu travo o parafuso. Sumiu a linha, eu travo o parafuso. Pronto. O articulador está exatamente paralelo o ramo superior do ramo inferior. Conseguiram? Identificaram? Conseguiram executar? Tiago, quais as duas funções do pino guia incisal? Guiar os movimentos. Certo. E a outra é o ângulo, pode falar? A posição entre mandíbula e maxila. Qual que é a posição que você quer? Que eu quero é a paralela, no caso. Então, fazer o paralelismo entre a maxila e a mandíbula. Através de qual ponto? É o risco que é 360. Nome do que ponto. fica todo. O nome? Ixi, não sei. Sabe? Não é nem a mais nem a menos. É o médio? Ponto zero. Ponto zero. Ah, tá. Pronto. Então, você já sabe que o ponto zero do pino guia incisal tem a função de garantir o paralelismo do ramo superior e inferior. Novamente, dependendo da instituição, independente do período, questione seus colegas que fazem odonto. O pessoal pergunta: qual é a função do ponto zero do pino guia incisal do articulador? E espera a resposta. Você acha que quantas pessoas vão saber isso? Isso é muito importante, porque senão a mandíbula do paciente em relação à maxila vai ficar fechada. Você vai ter problemas na montagem dos dentes desse paciente. Todo o seu planejamento vai estar errado. Ok? Pino guia incisal. Agora, falamos dos componentes do ramo inferior, falamos do componente do ramo superior. Ainda está faltando 2 parafusos do ramo superior. Todo mundo consegue observar 2 parafusos, agora não os grandes. 2 parafusos em cima das suas fossas articulares, 2 parafusos menores. Afrouxe esses parafusos, só afrouxe os parafusos. Com isso, vai liberar essas 2 aletas pretas que estão embaixo desse parafuso. Gire ela no máximo e no mínimo. Coloque ela no máximo e no mínimo. Vai surgir uma escala de ângulo. De 0 até quanto? Ao 30. 30. E baseado no que a gente está falando, a gente está usando tudo na média. Quanto vocês acham que vai ser o ângulo que nós vamos utilizar neste local? 15? 15. Então, primeira conduta. Vamos lá, vamos por partes, vamos todos juntos. Coloquem em 30 graus, mas o ângulo da inclinação condilar, aquele grande que a gente estava girando, tá? Entre 0 e 60. Coloca em 30. Trava o parafuso grande. 30 de um lado, 30 do outro. Ok? Ok, tudo certo. Todo mundo colocou em 30? Agora pega o articulador, o ramo superior na sua mão,
Tire do ramo inferior e olhe ele por dentro. Por dentro. Dentro da fossa articular. Professor, tem uma pecinha laranja dentro desse articulador. 2 pecinhas laranjas. Certo? Afrouxe esses parafusos menores. Só afrouxe. E mexa nessa aleta, mas observando a pecinha laranja. Quando você movimenta a aleta, o que a pecinha faz? Essa laranja movimenta. Todo mundo conseguiu observar que quando eu mexo nessa aleta superior, a pecinha laranja dentro da fossa articular mexe. Agora eu preciso da ajuda do pessoal que foi bom em anatomia. Quantas paredes eu tenho em uma articulação temporomandibular? Quantas paredes? A cabeça da mandíbula encosta aqui dentro. Mas em quantas paredes? Alguém lembra? Não? Mais uma, André? São 3. 3 paredes. Eu vou ter a peça laranja. Todo mundo olha a pecinha laranja. A parte superior dessa peça laranja, eu vou dar o nome de parede superior. Quando eu mexo nessa aleta e essa peça laranja mexe, tem uma parede medial que mexe junto com a parede superior. Todo mundo consegue ver o movimento da parede medial junto com a parede superior? Professor, e a terceira parede? Onde é que está? Aqui atrás. Uma parede que não está representada em laranja, mas sim em metal. A parede posterior. Então, eu tenho parede posterior, parede superior e parede medial. Todo mundo identificou essas 3 paredes? Não? Quem não entendeu, pode perguntar. Abre o microfone para perguntar. Vamos lá, todos juntos. Parede superior, aqui no fundo da pecinha plástica laranja. A medial é que está em direção ao plano medial. Quando eu mexo, ó, a superior e a medial mexem junto. Essa aqui, a medial. Essa laranja lá no fundo é a superior. E essa peça metálica aqui no fundo não é laranja, é a parede posterior. Ok? Todo mundo entendeu essas 3 paredes? Ok. Agora coloquem este ângulo que nós estávamos mexendo das paredes, em 0. Coloquem em 0. Os 2 lados e trava. 0 e 0. E trava. E volta no articulador. Voltei no articulador. Além do movimento protrusivo, qual outro movimento essa mandíbula pode fazer? Lateralidade. Lateralidade, perfeito. Pego no pino guincisal e faço um movimento de lateralidade. Tá vendo que tá meio travado? Vai o articulador inteiro para um lado e para o outro, ó. Quando executa o movimento de lateralidade, o articulador parece que vai inteiro para um lado e para o outro. Eu tenho dificuldade. Eu pego o pino e tento empurrar ele para um lado e para o outro. Ó, vai inteiro o articulador para um lado e para o outro. A gente está em 0. Vamos colocar em 30 do lado esquerdo e 30 do lado direito. Coloco o máximo. 30 e 30. Travem os parafusos. Executem um movimento de lateralidade. Eu tenho um movimento de forma diferente. Lembrando, a distância intercondilar tem que estar correta. Se é G, a distância intercondilar
tem que estar na segunda linha da distância intercondilar. Inclinação condilar, 30 e 30. Movimento de lateralidade. Ó. Movimento de lateralidade. Quando eu volto esse em zero, eu não consigo executar, ó. Tá travado. Tá travado quando eu volto em zero. Todo mundo conseguiu essa diferença? Ó, zero. Vou tentar fazer o movimento de lateralidade quando esse ângulo estiver em zero. Pego no pino guincisal e executo, ó. Mexe tudo, superior e inferior, tá tudo travado. Quando eu colocar em 30 e 30, vou executar o movimento. Olha o movimento. Tenho liberdade de movimento. A mandíbula fica, a maxila vai para o lado direito e para o lado esquerdo. Aquele primeiro ângulo, todo mundo achou a diferença? Todo mundo viu a diferença? Aquele primeiro ângulo que nós executamos, ele interferiu no movimento protrusivo, no movimento antero-posterior. Esse segundo ângulo influenciou no movimento de lateralidade. Lateralidade. Qual que é o nome desse segundo ângulo? Chama ângulo de Bennett. O ângulo de Bennett, B-E-N-N-E-T, Bennett. O ângulo de Bennett influencia nos movimentos de lateralidade. Gabriele, qual que é o valor do ângulo de Bennett na média? A média vai ser 15? Vai ser quanto? O ângulo de Bennett é 30, não é? De 0 a 30. Na média vai ser 15. 15, perfeito. Então, entre 0 e 30, o ângulo de Bennett, eu vou colocar ele em 15. Então, coloquem o seu ângulo de Bennett em 15. 15 graus. Nossa, professor, que sorte a minha, tem um 15 bem marcado. Não, não é sorte não. O fabricante sabe disso. Ele deixou um 15 marcado para te dar uma dica, ó. O meio do caminho entre o 0 e o 30 é o 15. 15 do lado esquerdo e 15 do lado direito. Eu estou regulando o ângulo de Bennett, que influencia na lateralidade do meu paciente. Ok? Tá. Coloca o articulador dessa forma na sua frente e olha todos os parafusos e todas as peças. Existe algum parafuso ou alguma peça que a gente não falou o nome e a função? Existe algum cantinho, alguma peça, algo no articulador que a gente não explicou até agora? Podem perguntar, porque é o meu momento. Só os que veio dentro da caixinha. Por exemplo, esse aqui. Qual? Quem está falando? Que veio dentro da caixinha. Perfeito. Esse aí. Essa peça não é do articulador, é do arco facial. A gente ainda vai passar por arco facial. Mas essa é a dúvida mesmo. Professor, achei uma peça aqui que o senhor não falou. Não vai falar dela? Eu quero esse tipo de questionamento. O seu articulador está na sua frente. Nós falamos de todas as peças e todos os componentes dele. Ok? Vamos lá. Eu escolhi alguém, Kélvia. Chegou tarde, né? Não sei onde estava. O professor não aceita a Kélvia. Não, mas eu consegui pegar a aula aqui, deu certo. Para que serve esse disco metálico nessa região onde eu estou apontando? Para que serve esse disquinho? Pode falar, Kélvia. Esse daqui é para aumentar a distância do arco superior.
Perfeito. Para aumentar a distância entre as fossas articulares do ramo superior. Márcio, para que serve essa peça? Nome para que serve? Esse é o arco que a gente vai colocar um molde de gesso sobre ela. Perfeito. Essa é a placa articular. Placa articular. Onde eu vou colocar o modelo de gesso. Então, é aqui que eu vou grudar o meu modelo de gesso. Macedo, esse parafuso, ele altera um ângulo. Como é que chama esse ângulo? Esse de cima, menorzinho. Professor, esqueci o nome do ângulo, mas é da lateralidade, não é? Perfeito. Alguém ajuda a Macedo? Nome do ângulo que influencia na lateralidade. Bennett? De Bennett. Bennett, perfeito. Por que eu preciso gravar esse nome? Lá no concurso vai estar ângulo de Bennett, letra A. Influencia movimento protrusivo, movimento de abertura. Letra C, movimento de lateralidade. Então, preciso saber o nome. O autor deu. Descobriu o ângulo de Bennett. Perfeito. Renan, nessa parte interna, eu tenho uma graduação da inclinação condilar. Essa inclinação condilar influencia em quê? Renan? Acho que ele travou. Travou. Turma, alguém me ajuda, então? Essa inclinação... Pode falar, Renan? Ele tá com um problema no microfone, parece. Falou aqui no bate-papo. Me ajuda, Jéssica. Inclinação do quê? Essa inclinação da fossa articular vai interferir em qual movimento? De lateralidade. Não. Abertura e fechamento que o Renan falou. Certo. O Renan falou abertura e fechamento, mas não é aquele movimento, primeiro movimento que eu fiz para frente e para trás. Isso é o movimento o quê? E protrusão. Protrusão. Então, a inclinação da fossa articular vai influenciar no movimento protrusivo. Perfeito. Então, eu tenho dois ângulos, basicamente. O ângulo da inclinação da fossa articular, é esse para frente e para trás, ó. Ela fica mexendo para frente e para trás. E o ângulo dessa aletinha preta, é o ângulo de Bennett, que influencia no movimento de lateralidade. Um vai influenciar da frente para trás, inclinação da fossa articular, e o outro vai influenciar de um lado para o outro, ângulo de Bennett. Quando eu altero o ângulo de Bennett, mexe essa pecinha laranja aqui dentro. Quando mexe essa pecinha laranja aqui dentro, quais paredes da articulação temporomandibular eu mexo, Ellen? São três paredes. A pecinha superior. Laranja, a superior. Posterior. Posterior não. A pecinha laranja tem duas paredes. A superior média. E a média ou medial. Então, quando eu mexo na aletinha, mexe nela aí, ó. Quando eu mexo na aletinha, mexe a medial e a superior. A posterior, essa metálica, ela é fixa. Então, eu tenho três paredes na articulação temporomandibular. Superior, medial e posterior. Posterior. Entendemos sobre a distância intercondilar no ramo superior e inferior. E entendemos também a questão do paralelismo do ramo superior em relação ao inferior, ditado pelo pino guia incisal, através daquela linha que dá a volta em tudo,
que nós chamamos de ponto zero. É muita coisa, turma? Não, não é muita coisa. Não é. É simples. Olhe novamente para o seu articulador. Vocês lembram como vocês encaravam essa peça meio-dia? 1h da tarde, na hora que você tirou ela da caixa. Eu nunca vou entender isso aqui. Não faz o menor sentido. Agora a gente já falou sobre todos os parafusos e todos os componentes do articulador. Agora a Estela está falando, professor, tem outra coisa aqui dentro dessa caixa. Qual que é essa outra coisa que tem dentro da caixa? O que a Estela está na mão? Qual que é o nome? Mostra aí, Estela. O que é isso, turma? Como é que chama? Que peça é essa? Arco facial? Arco facial. Para que serve um arco facial, Ellen? Resposta mais simples que você conseguir. Não me complica. Eu quero coisa fácil. Para que serve um arco facial? Estela, mostra para ela um arco facial. Mostra no vídeo. Para que serve isso? Mais simples que você puder imaginar. Ai, professor, para medir alguma coisa. Medir alguma coisa. Arco facial, medir o quê? A face. Pronto. Posso cortar ponto? Lógico que não, tá certo. É para medir a face do paciente. Aí no começo da aula, algumas pessoas me questionaram, professor, EE meu G, a distância intercondilar do meu paciente, como é que eu vou medir? A minha resposta é através do arco facial. Todo mundo consegue ver o arco? Tem duas pontinhas e eu vou medir a face do meu paciente. Agora eu preciso entender como utilizar esse arco facial em relação à articulação temporomandibular. Vamos imaginar. Face do meu paciente. Vou medir a face do meu paciente. Se eu abrir essa peça, colocar aqui embaixo, no membro, e na testa, eu estou medindo a distância intercondilar? Não, o que tem a ver entre côndilos? Nada. Se eu colocar aqui em cima, na testa, na cabeça, me dá alguma diferença? Não. Aqui na mandíbula, se eu pegar aqui próximo ao mento, me dá alguma medida? Não. Onde é que está a sua articulação temporomandibular? Professor, mais ou menos na região do por aqui, ó. Por aqui. É, próximo ao ouvido. Então, nessa peça, tem duas ogivas, duas pontinhas pretas, justamente para você encaixar onde? Dentro do ouvido do paciente. Encaixe de um lado, encaixe do outro. Essa é a medida da minha distância intercondilar. Isso aí, ó. A minha distância entre os côndilos. Faz sentido? Faz. Tanto é que quando eu coloco essa peça, eu paro até de escutar, professor. Fica difícil escutar o senhor quando eu coloco esse negócio no meu ouvido, porque tampa o ouvido. E agora a gente vai tentar explicar como utilizar essa peça, que é chamado de arco facial. Mas qual a primeira função do arco facial, André? Mais simples possível. Medir o quê? A face. A face. Mas qual região da face, André? A distância entre o quê? A distância entre meu arco superior e meu arco inferior? Entre os côndilos. Os côndilos. Né? Então, a primeira função dessa peça é medir a distância intercondilar. Ok? Turma, menos de 1 minuto, vamos entrar de novo lá no link. Ok?